surpreendente. Gabriel, faz sentido. E os maus herdarão a terra. Está me julgando, John? Homicídio, traição, genocídio. Como eu sou ingênuo. Eu apenas busco inspirar a humanidade a cumprir o seu destino. Entregando a terra ao filho do demônio? Me explique. Você provavelmente sabe como são os anjos. Afinal, você vê imagens deles em séries, filmes, livros, até mesmo quadrinhos. Criaturas de luz, mantos brancos, aros brilhantes nas cabeças, asas gigantescas e uma aura de bondade que poucas pessoas conseguem resistir. No entanto, essa imagem ela é baseada em várias tradições artísticas e ficam bem longe do texto religioso original da própria Bíblia. Se você abrir agora a Bíblia, você verá descrições dos anjos que mais parecem com abominações cósmicas ou criaturas surreais que só existem no pesadelo. Bem-vindo ao Explorando os Segredos dos Mistérios, um canal focado em explorar os mundos fantásticos da literatura, dos filmes e dos games. Hoje irei comentar um pouco sobre as imagens dos anjos, dignas do horror cósmico. Está preparado? Então deixe seu like e acompanhe o canal para mais vídeos como esse. Um pequeno ato para você, mas muito importante para a gente. H.P. Lovecraft, o escritor e um dos principais exploradores do horror cósmico, criou diversas imagens de pessoas-peixe, monstros com aspecto de polvo e alienígenas que parecem saídos de um pesadelo. No entanto, precisamos ser justos. A primeira imagem do horror cósmico não veio de Lovecraft, e sim da própria Bíblia, pois os anjos citados no livro podem ser considerados bons, mas ao mesmo tempo eles são aterrorizantes. Para começar, vamos pegar os querubins, aqueles bebês gordinhos, alados, que normalmente aparecem com umas caras estranhas nas pinturas. Bem, os artistas renascentistas normalmente os desenhavam totalmente nus, descansando em cetim, sempre em grupos de 2 ou 3, um bando de criaturas travessas com asas de pássaro. Os querubins, segundo a mitologia, foram designados para guardar o Jardim do Éden, e na Bíblia eles são, bem, um pouco diferentes. Na aparência, sua forma era humana, mas cada um deles tinha 4 rostos e 4 asas. Suas pernas eram retas, seus pés eram como os de um bezerro. Tinham o rosto de um ser humano e do lado direito cada um tinha o rosto de um leão, e do lado esquerdo um rosto de um boi. E cada um também tinha o rosto de uma águia. Eles tinham 2 asas estendidas para cima e outras 2 asas que cobriam seu corpo. A aparência desses seres viventes era como brasa de fogo ou tochas, mas eles ainda se pareciam com pessoas. No entanto, a coisa fica bem mais estranha. Essa descrição dos querubins vem do livro de Ezequiel, que menciona coisas indescritíveis, metade máquina, metade criatura, coisas chamadas de rodas ou rodas giratórias, dependendo da tradução. Essas rodas eram cristalinas e interligadas, cada uma de um tamanho enorme e completamente coberta de olhos, o que soa bem menos como uma visão celestial e bem mais como algo que você veria no quadrinho de Hellboy.
E essas criaturas ainda estavam voltadas para 4 direções, mas nem os querubins e nem as rodas giravam. Simplesmente deslizavam suavemente pelo céu. Infelizmente, esses artistas nerds da Renascença estavam tão apaixonados pelos gregos e romanos que acabaram roubando a ideia do Cupido para retratar os querubins. Só que a coisa fica mais estranha ainda. Os serafins são descritos como serpentes voadoras. Cada um deles tinha 6 asas. E eles usavam apenas 2 para voar, implantando as outras 4 para cobrir seus pés e rostos. Sim, os anjos cobra tinham pés. E isso pode soar estranho, mas a gente pode imaginar algo como dragões. Textos posteriores dizem que os querubins, os serafins e as rodas, ou ofanins, como chamam, cercavam e vigiavam constantemente, nunca dormindo, sempre louvando. Ok, o céu parece um lugar bastante estranho. No antigo livro de Enoque, o profeta recebe uma visão do céu e parece envolver muitos gritos de pânico, ou, quem sabe, perdas de sanidade. Pois os anjos eventualmente assumiam a forma humana e só assim ele se acalmava o suficiente para ter uma visita guiada ao local. O segundo livro de Enoque menciona criaturas angelicais chamadas Chalkidri, que são basicamente leões voadores com cabeças de crocodilo que vivem perto do sol. Na verdade, os escritos antigos parecem ter ficado presos em uma corrida armamentista sobre o quão estranho os anjos poderiam ser. Em um dos livros do Apocalipse, são descritos anjos com rostos de leopardo, presas de javali, cabelos longos e olhos misturados com sangue, que poderiam facilmente alternar seus deveres angelicais ou mesmo causar terror por onde passassem. No testamento de Abraão, eles esbarram com o anjo da morte, que ostenta 14 rostos. Para tornar ainda melhor, cada uma dessas 14 faces é tão aterrorizante que 7.000 pessoas caíam mortas, apenas por estarem perto. Infelizmente, o autor não era tão criativo, então cerca de metade das faces eram apenas tipos diferentes de cobras. Agora, obviamente, você está lendo todas essas descrições de abominações sem piscar e se perguntando: isso é verdade? A resposta é sim. Eles estão contidos em diversas passagens do livro, principalmente no Apocalipse e no Gênesis, que inclusive menciona, de uma maneira enigmática, que os filhos de Deus viram que as filhas dos humanos eram belas e se casaram com qualquer uma delas que escolheram. Foram eles que ensinaram aos humanos todo tipo de conhecimento proibido, e, por causa disso, aparentemente, eles também são igualmente ruins. Essas criaturas não tinham nada menos do que metros de altura e eram sedentos de sangue, além de qualquer razão. Eram conhecidos como os gigantes. E eles tomaram controle da Terra por um período, forçando os humanos a produzir comida para eles. Quem sabe, intimidando a população e fazendo com que as formigas trabalhassem por eles. Deus aparentemente estava longe e não via nada disso. Mas eventualmente os arcanjos passaram a olhar para a Terra e eliminaram esses gigantes. Um pouco antes, inclusive, de Noé construir a sua arca e conseguir sobreviver à inundação. Aqui então podemos ver que os anjos citados na Bíblia em várias passagens não são criaturas humanas feitas de luz. Pelo contrário, eles são alienígenas indescritíveis, gárgulas reptilianas horríveis com uma geometria bizarra e um número desconfortável de olhos. Seres tão errados que a mera visão deles poderia levar um homem à loucura. Por isso que toda vez que você encontrava um anjo, a primeira coisa que ele falava era: não tenha medo. Antes que você virasse os olhos. Esse é um verdadeiro horror cósmico e um pesadelo para quem imagina suas formas reais. Obrigado mais uma vez, ficamos por aqui. Até o próximo vídeo, exploradores.